E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, a Letícia Vigers. Agradeço sempre os convites, é algo que sempre vou aceitar, porque é sempre um prazer estar aqui contigo, eu também aprendo muito. E realmente, 10% da minha agenda hoje, né, do meu tempo destinado ao trabalho, está para o consultório, para atendimento individual, o restante está todo direcionado para empresas. Hoje a necessidade só aumenta, né, e principalmente na análise de perfis, de gestão emocional, né. Tivemos aí uma pandemia que fez todos perceberem a necessidade do cuidado emocional e mental, da saúde mental de todos, e não é diferente no ambiente de trabalho, né? Essas mudanças todas causaram muitas incertezas de o que é melhor, como proceder, né? Então a gente aprendeu basicamente na prática. Tivemos que vivenciar, perceber o que era difícil e lidar com isso, né? Então, meu foco é ajudar nessas questões mais de saúde emocional, gestão emocional. Cada empresa tem uma necessidade diferente, mas todas envolvem pessoas. Então, em algumas empresas, o foco é realmente fazer análise na contratação para que contratemos corretamente e, né, como eles mesmos falam, assim, é muito caro demitir, então é importante a gente fazer uma contratação certa, né? E a contratação certa, ela gira muito em torno de qual é a demanda, qual é a necessidade que a empresa tem, de acordo com aquela vaga especificamente, não só tecnicamente falando, mas também emocionalmente, comportamentalmente falando. Cada personalidade, ela tem uma estrutura diferente, o que nos torna muito habilidosos em algumas coisas e que são necessidades específicas de cada demanda, né? Então, essa análise é feita na contratação, alocada essas pessoas conforme o potencial, a maior habilidade delas em termos comportamentais, e também é olhado a cultura da empresa, né? O que eu quero para esse ambiente de trabalho, qual é o tipo de personalidade que se encaixa aqui dentro, e também para ser bom para a empresa e para a pessoa, porque muitas vezes pode ser uma pessoa boa para esse ambiente de trabalho, mas logo ela já vai estar cansada ou estressada demais, ou, sabe, tendo problemas ali em questões de saúde mental, porque, não é o meu ritmo, não me adaptei com isso, não gostei muito disso aqui, então logo ela sai, né? Então é importante que seja algo bom para os dois lados, uma troca, né, de equilíbrio. E aí, bom, isso é em algumas empresas, né, na porta de entrada. Em outras, e algumas têm esse serviço em conjunto, né, na entrada e também fazem com todos os colaboradores questões de feedback, deixa eu olhar aqui como é que está o comportamento da minha equipe, né? Então, os líderes trazem muito isso, que eu preciso alinhar com a minha equipe, e aí eu faço esse trabalho individual, trazendo para cada um. Faço também trabalhos em grupo, né, em formas de treinamento, conforme a necessidade mesmo. Direcionado ao desenvolvimento profissional da pessoa, aliado com o comportamental, com a saúde mental e emocional dessa pessoa como indivíduo, e também, em alguns lugares, num aspecto mais terapêutico, onde eu fico lá, tenho uma agenda de 1 hora, a pessoa vem, traz questões da empresa, né? Questões de insatisfação ou satisfação, ou onde posso melhorar a minha personalidade tem uma dificuldade aqui e ali, como que eu melhoro isso? Então, eu ajudo essa pessoa, né? Direciono essa pessoa, e também, às vezes, algumas questões pessoais. Estou passando por crises de ansiedade, problemas de sono, de saúde, então é uma mescla de tudo isso, né? Não tem muito como separar. O profissional do pessoal acaba tudo envolvendo a saúde dessa pessoa, né? Tudo acaba impactando em algum nível. Se ela não tiver equilíbrio em um lugar, vai estourar no outro, assim, né? Vai aparecer em outro também. Então, basicamente. E naturalmente que você tem esse conteúdo, essas informações, e você ajuda muito a gestão da empresa, a diretoria da empresa, para tomar algumas decisões estratégicas no que diz respeito à gestão de pessoas, né? Até do ponto de vista de contratação, né? Porque as empresas precisam contratar muito rápido às vezes, e nesse contratar rápido, contratam às vezes uma pessoa muito boa tecnicamente, mas erram no comportamento, né? Porque colocam uma pessoa dentro de um time, talvez que está, né, num perfil maduro lá para alguma situação, e essa pessoa, por mais que
ela seja boa tecnicamente, ela entra totalmente fora, né? Ou no perfil do time, ou de um par, ou talvez até do líder, né? E isso é muito importante, esse estudo de comportamento para entender que pessoa que vai trazer para o time, não só levando em consideração um currículo. Né? Com certeza. É uma das coisas que mais acontece, né? A tomada de decisão baseada nessas informações, ela se torna muito assertiva. Então, imagine que eu tenho uma equipe com 5 pessoas e todas as 5 são da mesma personalidade. Essa é uma equipe que não vai para frente. Ela vai ser muito boa em algo e vai pecar em muitas outras coisas. Então, eu preciso de uma mescla de vários tipos de competências e habilidades diferentes para ter realmente uma entrega completa dentro de uma equipe, né? E às vezes um líder, por exemplo, ele pode buscar a contratação muito baseado nele mesmo. Então ele vai se identificar, né? Ele vai olhar uma pessoa, gostei dessa pessoa porque me vejo muito nesse comportamento, acho que vai ser legal. Ele acaba trazendo parecido comigo, pessoas muito parecidas com ele. Então, se ele for, por exemplo, muito bom em vendas, mas não for tão bom assim em organização, ele vai ter uma equipe totalmente desorganizada. Então, quando precisar entregar isso, ele não vai ter recurso dentro da própria equipe para conseguir fazer isso, né? Então, precisa ter um olhar mais técnico também quando a gente precisa tomar uma decisão em relação à contratação assertiva, comportamentalmente falando. Então, é muito nessa linha, assim. Legal. E, ok, contratou, a pessoa vem para dentro do time, vem para dentro da empresa, e aí você, como terapeuta, ou a empresa começa a identificar algumas situações dentro do contexto corporativo, né? Ou ela não entrega, né? Ou ela tem uma série de problemas de horários, ou ela não se adapta a uma comunicação de atendimento que a empresa tem, e uma série de outras situações pós-contratação, né? É sempre importante conhecer bem a equipe que temos, né? Então, se a pessoa entra com esse comportamento já, sempre a conversa ela vai ser muito importante. Esse feedback é muito importante que ele aconteça com uma certa frequência. Então, para eu entender se a pessoa chegou com esse comportamento, às vezes é só uma falta de alinhar, falar para ela como que a nossa empresa hoje se comporta, o que a gente espera dessa pessoa e acompanhar. Então, se ela não te traz um retorno de positivo, né? Então, falei para a pessoa 1, 2, 3 vezes o que ela está deixando de entregar ou de se comportar de acordo com o que a empresa espera, e ela não traz um retorno, fica complicado de manter essa relação. Então, toda relação ela precisa de um equilíbrio. Não importa que relação, e é assim também dentro de uma empresa, né? Então, colegas de trabalho, líder, funcionário diante da empresa. Então, precisa ter essa postura da pessoa de saber que, poxa, vou ser cobrado e preciso dar um retorno, seja de entrega, seja de compromisso, de horários. E também o líder precisa estar de olho, né? Então, percebeu? É algo que é um comportamento da pessoa, precisa de orientação. Se é um comportamento que a pessoa não tinha antes e ela passou a ter, precisa escutar essa pessoa. O que está acontecendo? Precisa de alguma ajuda? Está acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar a resolver isso aqui, né? Então, em horários, por exemplo, a pessoa nunca consegue chegar no horário. Já falei para ela, não resolve. Então, preciso sentar e ouvir também, não só falar para ela, né? Ouvir o que você acredita que está impactando nessa chegada tardia. Você acredita que mudar o seu horário é algo viável para você, te ajudaria? Ouvir a pessoa, às vezes ela tem uma solução também, né? Então é importante a gente escutar. Mas o que eu diria para um líder, para um gestor? Mantenha uma prática de feedbacks regular, porque assim você acompanha o que está acontecendo com a pessoa e a pessoa também se alinha com o que está acontecendo dentro da empresa, porque às vezes é só uma falta de orientação. Talvez um detalhe só, um ajuste. Eu te fiz essa pergunta por esse motivo mesmo, porque existe, eu converso muito com empresários no meu dia a dia, né? Com as reuniões que nós temos todas com empresários, pequenas empresas, médias empresas, e quando a gente fala sobre gestão de pessoas, esse assunto, eu acho que está muito desalinhado a questão expectativa da empresa por produtividade e a entrega do colaborador para essa produtividade. Está muito desalinhado.
E eu acho que aí o feedback pode acertar, porque a empresa tem uma expectativa, contratou com uma expectativa talvez muito alta, e esse colaborador, ele não está entregando nessa expectativa, e talvez a expectativa dele seja mais baixa. Sim. E talvez ele esteja entendendo o que é aquilo. Sim, perfeito. Né? E eu tenho visto muito isso, muito. Então, o que acontece? Gerando uma reclamação muito grande para os dois lados. Né? O colaborador, porque tem muito trabalho e não está sendo cobrado, e o empresário, o líder, o gestor, com as métricas e indicadores mostrando que está muito abaixo da entrega. É aquele famoso ditado, né? O combinado não sai caro. Eu não posso cobrar algo que eu nunca mostrei o caminho. Então, primeiro eu preciso alinhar isso e aí depois eu tenho um porquê cobrar. Até no momento de uma demissão, por exemplo, é importante, por exemplo, se eu tenho uma política de feedback constante a cada 15 dias, a cada 20 dias, 2 meses, como for melhor dentro da organização, cada uma se adapta num período específico. Se eu tiver essa prática constante, no momento de uma demissão, a pessoa já está ciente de que aonde está o desequilíbrio nessa troca. Eu pequei em alguns pontos e eu já fui avisado várias vezes. É muito diferente essa demissão de uma que a pessoa não sabe o que está acontecendo, ela não sabe que ela não está atendendo expectativas e de repente ela perde aquele emprego e aí depois ela vai sair falando mal. Porque o meu gestor, o meu líder não soube me ouvir, não dava atenção. Não sei por que eu saí. Exato, muito não isso. Entendi por que eu saí. Se eu E estava aí, entregando, mas estava entregando isso. dentro. A sensação da pessoa é que estava. Por isso que eu digo, está muito desalinhado, Exato. Está muito desalinhado esse ponto, né? Porque, e eu acho que um pouco disso é por falta de indicador também, né? Tem muito. Porque se você tem um número para mostrar, se tem um indicador, e como você falou, né? Usando, se você combina essa entrega, e aí tá acertado essa entrega, para você tá bom, para mim tá bom, e aí você tem que ter esse controle depois para dizer, essa entrega, a gente combinou aqui 20, você tá entregando 10, né? O que a gente própria pode pessoa fazer tem um norte, né? Para melhorar? Tem muito problema que daí a empresa tem que entender, e aí voltamos ao tema do nosso bate-papo, comportamento. Tem pessoas com perfis que não são preparadas para entrega, são um perfil diferente, que talvez esteja no lugar errado. É verdade, a entrega dela pode ser muito melhor em outra função. Mas como comunicativa, talvez, mas não na operação. Né? Exato. Talvez ela não seja tão produtiva, mas ela seja mais em relação com pessoas. E aí ela está numa área produtiva. Exatamente, de acordo com ela. Não vai rolar. E aí cabe o quê? Uma reorganização de cargo ou não, ou essa pessoa não está entregando mais. E aí depende de cada empresa uma ação, né? Ou se ela tem uma área dentro, ela pode readequar. Sim, né? Claro. Você está trabalhando na operação, mas tem uma área, eu vou dar um exemplo aqui, uma área de sucesso de cliente que talvez você se dê melhor. Vamos fazer uma análise comportamental. A baixa consciência, a baixa autoconsciência das pessoas impacta nelas, né? Então a gente vai acabar falando de autorresponsabilidade aqui, né? Quando a pessoa já não está muito satisfeita naquela função, ela pode ter uma baixa na entrega, pode ser que antes ela entregava legal, agora ela não está mais entregando tão bem, e isso com certeza não deixa essa pessoa um pouco insatisfeita, né? Porque a nossa satisfação no final do dia, ela está muito relacionada com a nossa capacidade de entrega, o quanto eu fui útil, o quanto eu usei o meu tempo de forma produtiva. Se eu ficar o dia inteiro procrastinando, eu vou sair daqui num dia e vai ter a sensação de insatisfação. Então, essa própria pessoa, ela não está olhando para esse sentimento que ela tem. Então, é uma negligência de si, né? Uma falta de autoconsciência mesmo, assim. Então, fica dependendo muito de um líder observar que ela não está legal, para ir perguntar o que está acontecendo, que você não está entregando. A própria pessoa já poderia ter percebido isso, sinalizado, falando, olha, eu sei que antes eu estava entregando melhor, agora dei uma caída, não sei o que aconteceu. Conversar sobre isso. As pessoas não têm esse hábito e parece uma fraqueza falar que não
não está mais funcionando, mas é falta de autoconsciência. E sim, o que você estava falando é totalmente válido, realocar as pessoas dentro da empresa, e a gente pensa nisso quando essa pessoa um dia já mostrou que a gente pode contar com ela em algum nível também, né? Então, se em algum momento ela já foi comprometida com a empresa, fez as suas entregas, a gente começa a pensar para reter esse talento, né? Ao invés de pensar em só fazer a demissão, a gente pensa, bom, aonde mais eu poderia utilizar, né, as habilidades dessa pessoa? E aí sim, ela tem algumas características dela que vão combinar muito mais com determinadas demandas daquela empresa. Precisa observar, entender, então a liderança entender os comportamentos, entender os perfis, né, e ter essa percepção dentro da própria equipe, conhecer a demanda dos setores para saber aonde ela vai combinar ou não, e também ouvir se é do interesse daquela pessoa, né? Então, o que ela almeja para a vida dela, quais os objetivos profissionais que ela tem. E aí a gente chega em um outro ponto, muitas pessoas já nem sabem mais o que querem, e aí não tem objetivos. Tá tudo bem, tá tudo certo. E vai aonde, isso, tanto exatamente, faz. Vai aonde o outro me mandar e eu tô indo. Tá. E aí a gente tem vários problemas numa situação, né? Gira em torno disso. Isso tem muito a ver também, o comportamento muito a ver com, linkando com a entrega, uma coisa que eu observo muito, e é muito de perfil também, né? Tem pessoas que são mais desorganizadas, mas conseguem entregar muito, sim, que é perfil daquela. Mas tem pessoas que precisam ser organizadas para entregar. Eu vou citar o meu caso. Eu sou uma pessoa, naturalmente, que por me conhecer assim, eu fui me entendendo durante o período, muito ansioso. Sim. E essa ansiedade, como você falou, se eu não conseguisse entregar tudo que eu tivesse no meu dia, aquilo me fazia muito mal. Então eu comecei a me entender. Eu comecei a listar o que eu precisava fazer, porque em cada entrega que eu fazia, eu liberava indiretamente alguma coisa do meu cérebro. Pronto, limpei o meu cérebro daquela obrigação. Check no checklist. Então, para mim, quando eu vejo pessoas lideradas por mim, que são mais ansiosas, eu sempre indico esse processo, né? De listar o que você vai fazer no dia e se ater àquilo que você vai fazer num dia. Então, se eu tenho uma agenda, eu vou tentar cumprir aquela agenda. Sim. Que o ansioso, na maioria das vezes, foge daquela obrigação. Procrastina. Exato. Porque aquilo é um trabalho mais chato, ou mais que demora um pouco mais. Sim. E hoje eu sigo à risca a minha lista de obrigações. Então, quando eu chego no final do dia, naturalmente, eu fico muito mais aliviado. Sim. Né? E é um processo que faz muito sentido para quem precisa de muita organização. E enquanto você falava sobre isso, eu lembrei aqui, né? Tem várias situações, assim. O ansioso, ele tem vários mecanismos da ansiedade, né? Tem vários tipos de pessoa ansiosa. E aí, quando você estava falando, eu lembro da procrastinação, né? Então, a gente tem um péssimo hábito de priorizar o nosso prazer de curto prazo, né? O benefício de curto prazo, em detrimento de longo prazo. Então, primeiro o que é mais legal nesse momento, né? A emoção do momento. Então, neste momento eu quero ficar olhando o céu azul ali na minha frente. Eu tenho uma lista de coisas para fazer. Instagram. Exato, boa. Ou olhando lá a telinha, né? As redes sociais. Isso me toma a atenção porque ela vai para a emoção. Então, eu tô nessa emoção que é muito mais agradável. Aí eu olho aquela lista de coisas para fazer, é muito mais chata. Então, eu deixo para depois. E aí acaba o meu dia, eu não terminei a lista. O meu prazer de longo prazo seria o final do dia, mas eu chego lá no final do dia e eu estou frustrado, porque eu não consegui cumprir aquele dever. Então, se eu priorizar o meu prazer de longo prazo, eu vou precisar fazer aquilo que não é agradável por primeiro e deixar o que é legal por último. Então, nesse momento, é mais legal olhar o meu celular, a minha telinha, ao invés de fazer a lista de tarefas. Mas, a longo prazo, é melhor que eu comece pela lista para eu terminar lá no final do dia feliz, e aí sim, olha a minha lista meu Instagram, minha telinha, né?
Então, nós estamos num momento assim, muito imediatista e priorizando muito esses benefícios de curto prazo, imediatos, assim, né? É mais legal agora, então vou fazer isso aqui agora e não pensa no depois, né? Então, esse tem sido um grande fator de procrastinação atualmente, assim. O pessoal vai pelo que é mais Fazendo legal. uma analogia de criança, é mais ou menos quando a mãe ou o pai mandávamos a gente fazer algum serviço para depois poder brincar. Isso. Primeiro faz isso, para depois poder brincar. Recompensa. Hoje Isso. a galera tá indo primeiro brincar, para depois Isso. fazer o serviço. E aí, quando a gente fala de criança, a gente já entra em um outro problema, porque hoje as crianças estão mandando nos próprios pais, né? Então, eles batem o pé e não, eu vou ficar aqui, e os pais se dão por vencidos, né? Então, acabam não conseguindo colocar esse limite. E aí, isso se reflete na empresa depois. O que antigamente a mãe mandava ir para dentro, chega de brincar, agora é hora de fazer o teu dever. Aí a criança ia chorando, mas ia e fazia e obedecia. Então ela construía dentro de si esse senso de responsabilidade, de limite. Hoje já está diferente. Então hoje, você tem que parar e fazer isso aqui. Os pais até mostram o limite, mas a criança não obedece, os pais cansam e deixam assim. Então a criança dia essa pessoa vai para dentro da empresa. Isso mesmo, está acontecendo já. Porque aí você vê muitas pessoas, isso eu estou falando que é real. Todos os dias eu vejo isso. De a pessoa querer algo, reivindicar alguma coisa, pode ser simples. A empresa não atende aquilo, ela fica emburrada. Ai, não dá mais, sabe? E aí começa, eu tô cansado de ficar aqui, porque aí tudo gira em torno daquela insatisfação que poderia ser muito mais simples, prática, tudo se torna um problema, porque ela não aprendeu a ter limites no lado pessoal dela, né? E aí, claro, é um assunto que a gente vai e volta nos mesmos pontos. A autoconsciência, a pessoa não se percebe, ela não percebe que é algo simples, ela não percebe que quem manda nessa empresa e dá a direção é uma diretoria, não é ela, né? Então ela precisa entrar naquelas regras, entender aqueles termos, se adaptar naquela situação e entregar assim, encontrar também a própria satisfação dentro de um meio que tem regras, que tem limites, que hoje em dia está um pouco mais complicado das pessoas entenderem isso, né? Eu também imagino que as empresas têm acostumado mal em alguns pontos, assim. Tem muitas coisas muito legais, que funcionam muito bem, mas quando é demais, e aí eu volto a falar dos equilíbrios, né, e extremos, quando é demais, ou muito tranquilo, muito flexível, tem pessoas que conseguem lidar com isso, são as pessoas com mais maturidade. Agora, uma pessoa sem muita maturidade, num ambiente muito flexível, ela vai ficar muito confortável ali e não vai ser legal. Falta limites para algumas pessoas. E aí a gente fala de maturidade também, né? E a maturidade, entenda, não é a idade, né? A gente pode ter uma pessoa aí de 40 anos sem essa maturidade, uma pessoa de 20 com essa maturidade, é muito de... E aí eu vou pegar esse gancho justamente nessa maturidade e com produtividade e tudo mais, para a gente falar um pouquinho sobre trabalho home office, trabalho ou híbrido ou presencial. Com a vinda da pandemia, isso foi muito forte. Se falava, inclusive, que os escritórios presenciais iam deixar de existir. Falava-se que, inclusive, todo mundo ia trabalhar home office. Inclusive, rapidamente mudou em modelos de escritórios físicos. E hoje a gente nota, e isso muito rápido, né? 2020, sim, 2021, nós estamos em 2023 agora. O movimento já está se mostrando muito contrário, onde grandes empresas estão já obrigando seus funcionários a trabalhar totalmente presencial, né? Aí, casos aí mundialmente já de grandes empresas, inclusive tecnologias, que eram as empresas mais abertas. E aí cria-se uma confusão, né? Tanto para o empresário como para o colaborador. O que é certo? Né? Será que eu trago todo mundo para o presencial porque é mais produtivo ou não? Ou eu levo, deixo o híbrido ou home office? Então,
o que eu tenho notado, de novo, né, eu falo muito com empresas de tecnologia, há uma confusão no mercado hoje. Então, com a pandemia, todo mundo home office. Estava claro para todo mundo que aquilo ia continuar. No segundo momento, galera, vamos trabalhar híbrido. Hoje, 60% dos que eu falo, dos empresários, já estão trazendo seus times presencial. Porque notaram que a produtividade perdeu-se muito, produtividade se perdeu, cultura da empresa se perdeu, né? Tem se perdido, isso é o que tem se relatado, mas principalmente pela palavra que você falou, tem pessoas que produzem muito home office, mais até do que presencialmente, né? Mas a galera que não está com maturidade para isso, traz para uma média. Sim. Aí a média acaba me prejudicando os indicadores da empresa, que a galera que entrega muito está no topo da pirâmide, que entrega baixíssimo, leva para a média. E aí, o que você acha de comportamento? O que vai... o que você está vendo isso já no movimento das empresas? Vejo empresas totalmente rígidas e fechadas para o home office que tentaram, né? Foi a única alternativa, então, no período da pandemia. Empresas de tecnologia, inclusive, todo mundo em casa, e aí a dificuldade de gerenciar essas pessoas, né? De fazer um acompanhamento mesmo. E aí, de novo, falta de indicador. Tem algumas funções que as pessoas não conseguem medir muito a produtividade. Então, como que eu vou cuidar disso, dessa entrega da pessoa que está lá na casa dela, né? Então, e aí começaram a aparecer N problemas. Como eu posso garantir que a ergonomia da pessoa está ok, que a internet dela vai estar ok, que os equipamentos dela em casa estão de acordo? São muitas variáveis, e hoje muitas já falam não, é totalmente no escritório presencial. E aí tem aquelas pessoas que tentam fazer uma briga, né? Ah, não, mas eu tenho maturidade e tal. E aí falam, olha, se eu abrir exceção para você, eu preciso também deixar outras pessoas aqui na empresa fazerem o home office. E a maioria não tem maturidade. E essa é uma visão de dentro de diretorias, assim, né? Então eles acabam... as pessoas que provavelmente renderiam bem em casa acabam não podendo mais fazer por conta de muitos que não têm a maturidade para fazer essa entrega. Vejo também modelos híbridos funcionarem muito bem, porque é legal essa questão de você ter uma flexibilidade, até a pessoa poder escolher, poder desenvolver a própria autoconsciência, poder decidir por ela onde que eu vou render melhor, né? Então eu vou decidir ir para o escritório, hoje eu vou ficar um pouco em casa, né? Enfim, esse modelo híbrido eu acho muito legal, eu vejo ser muito funcional. Todos os extremos, eles geram muito desconforto, então quando é obrigatório ficar no escritório, meia dúzia lá torce o nariz. Exatamente. Quando é obrigatório ser home office, também. Como assim, eu por escritório? Tá, mas em 2019... antes não era assim, como que agora tem que ser? Então, tudo que é muito rígido, eu vejo bastante inflexibilidade e resistência. E quando é flexível, as pessoas acabam tendo que ter uma responsabilidade, né? Um compromisso. E decidir por si também. Isso é legal. Eu gosto muito do modelo híbrido por dois, assim, primeiro, dá a possibilidade do colaborador, de fato, não pegar tanto trânsito, né, eventualmente resolver algumas situações dentro de um horário desde que... E olha como seria fácil se todos os dois lados tivessem maturidade, né? Tanto a empresa como o colaborador. Podia ser tudo mais simples. Você pode fazer o teu tempo, pode usar o teu tempo, mas de fato os bons pagam pelo mal. Né? E os maus nem imaginam que eles são os maus. Não. Acham que tá tudo certo. E aí você pode fazer um horário diferenciado e desde que entregue, né? Claro. Mas e no escritório também, aí, por conta do modelo híbrido, a conversa de bastidor ela é muito importante para a cultura da empresa, para o aprendizado do próprio colaborador.
Porque você troca muita informação no cafezinho, você troca muita informação no corredor, uma reunião rápida que você vai trocar, você não iria fazer uma chamada de vídeo para fazer... Sim. Preciso resolver isso aqui, ei, vem cá, vamos conversar em 3 aqui rapidinho. Você não vai abrir uma câmera só para isso. Por mais que você tenha... Então, eu acho que a conciliação dos 2 modelos, ele é o ideal. Legal. Funciona muito bem, né? E o movimento que se vê nas grandes empresas hoje, muitas voltando para o físico, talvez porque elas não conseguiram, de fato, fazer esse controle. E aí, como você falou, abrir exceção. Então, eu preciso trazer aquele time, porque aquele time lá eu não estou conseguindo controlar. Então, vem todo mundo. Eu acho que é muito por isso. Porque tem times que as empresas poderiam até deixar, né? Sim, vou dar um exemplo, que faz sentido mesmo. Vou dar um exemplo bem que aconteceu agora semana passada, ou na outra semana, a Disney. Trocaram o CEO, e o CEO, uma das primeiras ações dele, pessoal, 100% para dentro do escritório. É a Disney. E aí depois eu lendo lá, ele explicou mais ou menos disso. Como que eu posso deixar o meu time de criação, de criatividade isolado? Olha, legal. Criatividade, isso vem de insight, vem de conversa. A entrega deles depende daquele Ele não modelo. poderia trazer só o time Claro. de design, ele trouxe todo mundo. Sim, porque se você abre uma exceção, gera problema. É isso. Ok. Justamente. Pegando esse gancho, e aí também tem muito com comportamento, né? Total. Só que você não tem uma equipe linear. Você precisa das diferenças e essas diferenças justamente geram todas essas questões para saber lidar. E também no modelo híbrido, que só pegando ali o que você estava falando, né? Dessa conversinha no café e tal, e fazer uma conversa que de repente no home office não existiria, vai de encontro com o que a gente estava falando antes sobre ter as coisas muito bem alinhadas, né? Então o feedback acontecendo com uma frequência, a pessoa entender qual é a expectativa de uma entrega, de um comportamento, enfim, ela acontece muito mais essa devolutiva no presencial do que no online. A pessoa está muito mais alinhada com a cultura, com os objetivos da empresa quando ela tem esse contato presencial. Até uma visão corporal, né? Para ver se a pessoa está bem ou não está bem. Isso. A gente perde muito se não tem esse contato, né, físico, presencial. Assim, a gente perde muita informação da percepção mesmo. O ideal é cada empresa olhar e tentar se ajustando. Isso. Beleza, fizemos o home office, vamos ajustar um pouco aqui. E aí perceber o que é melhor para os colaboradores, para a empresa. Cada empresa é uma empresa nesse caso, não é? Tem demandas o que é bom para um pode não ser bom para outra empresa. Isso mesmo. Pegando esse gancho aí de maturidade, empresas de tecnologia, né? A gente também tem notado, isso que nós estávamos conversando antes, uma mudança de ciclo, né? Sim. Que as empresas de tecnologia, elas, até para captar muitos talentos, reter os talentos, elas começaram a entregar muitos mimos. Vamos chamar essa palavra de mimos, né? O que a gente chama, o pessoal fala de piscina de bolinha, o pessoal da galera da piscina de bolinha. Isso também está mudando. A gente já está percebendo nas empresas de tecnologia, até por conta do momento, é cíclico, talvez um dia volte de novo, mas as empresas de tecnologia já estão cortando muito disso. Sim. Né? Isso também é um pouco de maturidade, né? O que as empresas de tecnologia, elas quiseram muito paparicar muito seus colaboradores para reter, só que eu acho que elas foram um pouco além, né? Acostumaram mal e agora estão com um problema de entrega, de responsabilidade. Porque no fim é sempre olhando... O empresário, ele sempre vai olhar o lucro, né? A lucratividade da empresa. Então, se em algum momento a decisão foi trazer a piscina de bolinha para dentro, eles tinham um objetivo para isso, muito claro. E poderia funcionar, e acredito que funcionou por algum período, mas se está sendo cortado, também é com um objetivo olhando para resultado, né? Então, de alguma forma, essa ação começou a prejudicar a entrega do pessoal. E a gente sempre vai voltar também no ponto do equilíbrio, né? Na entrega, no dar e receber que a gente fala, que é um equilíbrio de troca entre
todos os relacionamentos. Então, em um relacionamento onde só um faz, o outro tá muito confortável. Mas esse que sempre entrega demais, uma hora vai cansar disso. É igual para a empresa. Então, se só a empresa tá ali oferecendo e o colaborador não tem um retorno, tá muito confortável receber, em algum momento essa relação se quebra, né? Então precisa ter o retorno, um entrega, o outro devolve mais um pouquinho e essa relação vai se tornando saudável, né? Um entrega de um lado, outro entrega do outro e aí vai se construindo e crescendo juntos. Não, bacana. Porque isso também é um movimento muito rápido, né? Então a gente vai percebendo os movimentos e uma coisa que a gente tem que tomar cuidado como empresário e como colaborador também é não ir na onda, né? Não porque aquela empresa fez aqui, é legal, vamos fazer isso também. Eu acho que as empresas precisam sim ter um ambiente de trabalho acolhedor, um ambiente de trabalho que inspire, né? Para que a pessoa venha para dentro do escritório, pô, vou lá porque tenho prazer de trabalhar lá. Tem um ambiente gostoso, não é qualquer coisa de fato, mas acho também que tem que ter um equilíbrio nisso, porque senão gera, eu acho até injusto com o colaborador, porque ele está trocando a capacidade às vezes de por uma comidinha, por uma coisa tão baratinha, entendeu? E eu acho que isso houve de fato passou um pouquinho da linha e agora a galera tá tentando reverter isso de uma forma mais eficiente, mais produtiva. E é isso mesmo, cada cenário é um cenário diferente, cada empresa é uma empresa diferente. Se eu vou muito na onda da outra pessoa porque botou a piscina de bolinha lá, eu nem sei por que eles tomaram essa decisão, com base no o que eles estavam analisando para decidir por isso. E aí eu vou lá e coloco aqui na empresa também, às vezes não faz sentido. E agora eles tiraram, e aí eu vou tirar agora também. E aí nem sabe por que colocou, nem sabe não por sabe que porque tá tirou. Tirando, nem sabe analisar o próprio cenário, né? Então é perigoso. Então esse cenário para os dois lados hoje ele está bem confuso do ponto de vista para onde que se vai, né? E aí bate de novo, para a gente já encerrar aqui nosso bate-papo, na questão dos dois lados, né? Tanto a maturidade do próprio empresário, do próprio gestor, Sim. E a maturidade do colaborador. Sim. Né? A maturidade do gestor de tomar a decisão certa, eu acho que a gente vai fazer dentro do que a empresa pode fazer e ela tem que gerar e cuidar das pessoas. Claro. Né? E a maturidade do colaborador em ver, esse local é um local bom para mim trabalhar, esse local por ser bom para trabalhar, eu tenho um propósito, eu vou entregar isso aqui, porque eu também quero crescer e tudo mais. Eu acho que esse é o segredo desse alinhamento, né? O segredo. Sim, hoje nós temos aí no mundo, né? Só 35% do mundo, das empresas no mundo todo, se preocupam ou têm ações, movimentos de cuidado com a saúde mental dentro das empresas. 35% é um número muito baixo. Então, quando a gente alia todas essas visões, então, como que eu vou oferecer um ambiente de trabalho legal para manter a saúde mental do meu colaborador, sabendo que isso vai exponenciar a produtividade dessa pessoa. Então, é uma preocupação que precisa estar em pauta nas decisões, né, dos empresários assim, e nas empresas, cada dia mais ser um ponto de observação, né? Porque cada dia mais as pessoas estão buscando por isso. Então, o ambiente sim faz toda a diferença e é bacana quando a empresa oferece as condições legais para que a pessoa consiga estar bem e entregar, né, ter uma produtividade ok, porque ela vai ficar feliz duplamente por uma empresa que se preocupa com a saúde mental dos colaboradores e porque essa preocupação ofereceu um ambiente agradável para que ela pudesse explorar as habilidades dela e entregar cada vez mais. Essa satisfação pessoal vai trazer mais saúde mental e aí vira um ciclo positivo, né? Então é bem interessante. Bacana.
Letícia, muito obrigado. Obrigada a gente você. já se estendeu aí um pouquinho do nosso horário, mas sempre contigo é um bate-papo legal, um aprendizado aí. Legal. Em todos os pontos aí de gestão de pessoas. Muito obrigado mesmo. Espero que a gente faça outros podcasts. Fico à disposição, foi um prazer, adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada, Nelson, pelo convite, pelo espaço. Se quiser deixar tuas redes sociais também, fica à vontade para a galera te seguir. Eu estou presente lá no Instagram, @Letícia Vigers, Vigers WIGGERS. Galera, sigam ela aí que é bem bacana, ela faz umas postagens bem legais, inclusive ela é uma auditora de Uber. Verdade, o básico bem feito precisa ser entregue. Ela faz vídeos dos Ubers. Eu analiso o quanto aquele Uber está dedicado na sua função. É o trabalho da pessoa, né? Se ele não cuidar do carro. Então sigo lá que vale bastante a pena. Valeu, gente. Abraço para todos aí. Até o próximo Papo de Contador.